Macron, I'm sorry, Micron. Meu irmão, tá falando mal do meu país, mano. O único fogo que tem é no coração dos brasileiros e do nosso presidente, seu palhaço. Vem aqui que tu vai tomar um gogó nesse pescoço aí, esse pescoço de franga. Não me engana não, porra. Aqui o mertiolate tá ardendo, fera. Esse falando no vídeo, ameaçando o presidente da França, o Emmanuel Macron, esse aí é o Enzo Gracie. Faz parte da tradicional família dos Gracies, do jiu-jitsu no Brasil. E ele foi nomeado no dia 15 de agosto como embaixador do turismo internacional pelo Bolsonaro. Ou seja, ele representa agora o esporte brasileiro no mundo. E ao mesmo tempo também, ao você assistir esse vídeo aqui, você também vê como ele representa agora a truculência desse governo. Porque o que você viu agora não é apenas um retrocesso moral e intelectual, um retrocesso de valores também, de querer voltar para a época da ditadura, ou Idade Média em alguns casos, mas você vê um retrocesso do pensamento também, de como se comportar com os outros. Esse vídeo do Enzo, ele reflete a substituição que você observa nesse governo. A troca da diplomacia, do diálogo pela ameaça, pela intimidação, a troca do pensamento pela força bruta, a troca do argumento pela chacota, né? Ele tirando sarro dizendo que o Macron tem pescoço de franga. Isso representa muito bem esse governo, gente. Isso representa completamente toda a retórica bolsonarista, que é uma retórica da força bruta, da arma, da violência, da intimidação, do deboche, da ridicularização do outro, de enviar tropas, milícias virtuais para intimidar as pessoas, para silenciar jornalistas, para silenciar vozes dissidentes. Então é assim, é através da intimidação. Depois, né, foram conversar com o Enzo, o pessoal do UOL foi entrevistar o Enzo, e daí perguntaram para ele, né, sobre essa fala dele, e daí ele diz o seguinte: em relação à França e outros países, esse bando de palhaços só abre a boca para falar mal do nosso país. É claro que o monte vai se espantar, vai achar que eu chamei ele de franga, né, o Macron, porque a hombridade dele é duvidosa. Mas não, eu já conheci muitos gays mais machos que esse imbecil. E além disso também está compartilhando memes, ridicularizando a esposa do Macron, a Brigitte. E daí perguntaram sobre isso também, e ele disse o seguinte: vou te fazer uma pergunta, a mulher dele é bonita ou feia? Você pegava? Se você esculhambar o nosso país, se prepara para ouvir um monte de besteira e também sobre seus parentes. O fato dele estar dormindo com um dragão não faz dele especialista em incêndio. Ela é feia, meu irmão. Para você ver o grau de imbecilização do intelecto no Brasil, né? De como há um retrocesso, como eu disse, não apenas moral, não apenas de comportamento, que também se reflete nisso aqui, você observar o modo como Enzo trata um chefe de Estado, o presidente da França, ele que representa agora o esporte brasileiro, que é o embaixador do esporte brasileiro, atacando, insultando um presidente de outro país. Isso representa muito o Bolsonaro, porque o Bolsonaro também faz isso, né? O Bolsonaro também ridicularizou o Macron, também vem com esses ataques. Os filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo no qual o Bernardo Kister chama o Macron de idiota. Você vê isso em diferentes escalas dentro desse governo. Então isso aqui é mais um dentro do governo que não sabe se comportar como um ser humano decente. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui também, que tem a ver com isso, para você demonstrar esse retrocesso intelectual, né? Essa volta ao homem primitivo do TACAP, que resolve tudo na porrada, é você ver uma divergência que há entre um youtuber bolsonarista e um deputado bolsonarista agora, que está rolando isso agora. Em vez de resolver essa divergência através do diálogo, através de tentar entender o outro, tentar, sabe, encontrar um solo comum, o que eles vão fazer? Eles combinaram uma luta de MMA, uma luta para os dois se esmurrarem e resolverem quem tem razão. Para você ver, né, como é o retrocesso, né? De volta aos homens da caverna. Resolver agora tudo na força bruta, no insulto, na ameaça, na intimidação. Uma parte dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, votaram para pôr no governo brutamontes. Pessoas truculentas que não conseguem resolver nada com diplomacia nem com inteligência. É na base do grito. E por outro lado, aí você tem a tremenda contradição desse governo. Por outro lado, nesse mesmo final de semana, no dia 31, você viu o Bolsonaro demitindo o presidente da Ancine por alguns escândalos envolvendo ali corrupção, alguns escândalos que realmente levariam à queda do presidente da Ancine. E ele está cogitando pôr no lugar dele alguém terrivelmente evangélico. Ele já disse isso anteriormente, que ele queria pôr um ministro no Supremo agora, alguém terrivelmente evangélico. E agora ele quer pôr alguém terrivelmente evangélico também na direção da Ancine.
que é o órgão que fiscaliza a produção audiovisual no Brasil. Então agora você só vai ter verba, né, distribuição de verba para filmes sobre Moisés, sobre Jesus, sobre Rei Davi, sobre Arca de Noé. Aparentemente, como disse, é um retrocesso, na verdade, né, um retrocesso à Idade Média agora. Agora você vai ter um órgão fiscalizador aqui que só vai aprovar dinheiro para filmes bíblicos, possivelmente. E daí ele fez uma piadinha ali, né, que revela muito também. É piada que parece engraçada, mas é triste, porque ela revela o que ele pensa mesmo. Que ele disse que ele vai querer, né, um diretor da Ancine agora, um presidente da Ancine, que saiba recitar 200 versículos da Bíblia, ter uma Bíblia embaixo do braço e joelho ralado de ajoelhar no milho. É uma piadinha idiota do Bolsonaro, né, as piadinhas estúpidas que ele faz, mas revela de fato o que ele pensa, né, que ele quer um fundamentalista religioso. Ele quer alguém que vá realmente aplicar os princípios mais fundamentalistas da Bíblia mesmo, né? Pessoas que, dessa vertente estranhíssima de evangélicos que há no Brasil, que aceitam a violência, por exemplo, como resposta para as coisas, né? Que não seguem os preceitos bíblicos, que não seguem os preceitos de Jesus, que não amam o próximo, que não respeitam o próximo e que querem a extinção do outro, do diferente. Eu digo a contradição, mas é uma contradição aparente, né? Porque na superfície você teria cristianismo, uma religião de tolerância e de amor, mas na prática o que você vê entre certos grupos evangélicos no Brasil, que o Bolsonaro representa, é a intolerância, é a falta de amor ao outro, é a falta de empatia. O cristianismo brasileira é uma religião de violência. É uma religião de eliminação do outro também. O evangélico brasileiro ouve o Grace dizendo que o Macron vai tomar um gogó no pescoço e aplaude. O evangélico brasileiro vê o Bolsonaro fazendo arminha na marcha para Jesus e aplaude e vai ao delírio. Então realmente é uma coisa assim, é um mergulho num precipício pro qual não tem fim, gente. Por outro lado, a gente tem boas notícias, né? Ou eu acho que seja boa notícia. Não sei o que a gente vai fazer com isso, com esse dado, mas saíram novas pesquisas de popularidade do Bolsonaro e do governo dele, né? E a reprovação dele está nas nuvens já, né? Passou agora para 38%. 38% da população brasileira que acha que o governo dele é uma merda. 38%. E essa é uma das pesquisas, porque tem outras pesquisas que está pior o negócio. E a aprovação dele agora está em torno de 29%. Na pesquisa do Datafolha, porque teve outra pesquisa que saiu também que mostra que está mais baixo ainda. Então o que você tem visto, né, eu digo que é bom porque você tem visto realmente a degradação da percepção pública em relação ao Bolsonaro, que ficou evidente agora com o modo que ele lidou com a Amazônia, o modo como ele lidou com o Macron e com a esposa do Macron, também com a Brigitte. Então você vê uma pessoa que não tem tato, que não tem diplomacia, que não tem uma postura presidencial, que não sabe lidar com as questões, que não sabe agir como um presidente, fingir ser presidente. Porque nem isso ele consegue. Nem se pôr na posição assim, vou fingir que eu sou uma pessoa decente, uma pessoa, sabe, minimamente razoável. Não consegue fazer isso. Ele não consegue. Ele não consegue nem fingir que é uma pessoa normal. Não consegue. Então isso vai se refletindo agora na percepção das pessoas, dos eleitores também. Muitos que estão desembarcando agora do bolsonarismo. Então você vai agora, com o passar dos meses, né, vai ficando só realmente cada vez mais fechado no grupo radical, maluco, que vai aprovar tudo que o Bolsonaro disser. E aqui você tem alguns influenciadores, né, como o Nando Moura, como o Bernardo Kister, que apesar de qualquer absurdo que o Bolsonaro fizer, vai continuar defendendo, dizendo que foi o melhor governo da história do Brasil. Como disse o Olavo de Carvalho, quando recebeu agora, esse final de semana, a condecoração lá, a Ordem do Rio Branco, né, um maluco terraplanista, líder de seita, astrólogo, indo receber uma condecoração do governo brasileiro. Tudo invertido, né? Tudo às avessas, tá tudo às avessas. E essa tendência de declínio da popularidade do Bolsonaro é uma tendência que parece que não vai ser revertida, porque cada vez mais ele tem falado diretamente com as bases deles, com a base inflamada dele, com as bases radicais, né? Eu digo que isso é bom porque ontem, por exemplo, a gente viu uma publicação aqui do Antifas BR, que eles protocolaram mais um pedido de impeachment para o Bolsonaro, né? Tem 2 na mesa do Rodrigo Maia já, 2 pedidos de impeachment que tem a ver com quebra de decoro e outras medidas anteriores, e agora eles protocolaram um pedido de impeachment do Bolsonaro com base em alguns argumentos, né? Vamos ver aqui quais são. Dizem que partiram de 3 temáticas: a Política Nacional do Meio Ambiente, o Fundo Amazônia e as relações internacionais envolvidas. Incluímos aí as devidas ponderações sobre as previsões do direito penal internacional, com destaque à recente publicação pela Corte de Haia quanto a crimes ambientais. Tratamos de observar também o risco corrido pelo Brasil no tocante às declarações que comprometem a neutralidade da nação e a expõem desnecessariamente a atos hostis da comunidade internacional. Daí depois, em relação ao censural do edital da Ancine, que contemplava 609 filmes, refletimos nesse ponto sobre a recente jurisprudência do STF quanto à previsão dos crimes de homofobia e transfobia. Chegamos assim não apenas à percepção da quebra da moralidade administrativa, mas também na noção de improbidade em atos oficiais.
Daí, em relação a declarações dos programas mais médicos, né, quando ele ataca os médicos cubanos no Brasil, nesse caso, abordamos as previsões do direito internacional quanto à relação diplomática com outros países. Realizamos, por fim, análise da gravidade dos atos, considerando ter ocorrido manifestação pública de denúncia falsa à luz da Lei de Segurança Nacional. As afirmações realizadas são, percebemos, grave atentado aos médicos cubanos, Organização Pan-Americana de Saúde, Governo de Cuba, governos nacionais prévios e demais agentes públicos envolvidos no programa mais médico. Então agora você tem 3 pedidos de impeachment para o Bolsonaro, e quando eu digo que essa queda de popularidade do Bolsonaro e a falta de medidas concretas para melhorar o país, isso pode levar a algum momento que Rodrigo Maia resolva, né, pegar um tempinho da vida dele lá e analisar esse negócio, ele analisar esses pedidos e pôr na pauta da Câmara, para que eles analisem isso. Enquanto o Bolsonaro tiver o apoio dos parlamentares, é claro que a gente não pode esperar que isso vá seguir adiante, nem que ele vá ser impeachmentado, mas tem gente já preconizando, né, prenunciando que o governo Bolsonaro não passe de 2 anos. Veremos, vamos esperar e ver, né? Porque a tendência é continuar se desintegrando, continuar se deteriorando, cada vez pior, com cada vez mais declarações tapafúrdias, bizarras, absurdas, tanto do Bolsonaro quanto dos representantes dele, né? Quanto do Grace, por exemplo, ameaçando o presidente da França, né? Claro, gente, é inconcebível isso. Você tem pessoas que estão agora como porta-vozes desse governo. Resta nos esperar agora e ver como as coisas se desenrolam, né? Cada vez mais encolhendo a popularidade do Bolsonaro, encolhendo a popularidade do Sérgio Moro também, que é um dos pilares do governo Bolsonaro. O Bolsonaro fritando o Sérgio Moro, já deu a entender que não vai indicar o Moro para ministro do Supremo quando surgir a vaga, né? Então, assim, o Moro também está bastante queimado nesse processo. Você tem visto uma ruptura entre o pessoal da direita, uma brigaiada sem fim. Eu vi hoje de manhã aqui, tá uma brigaiada entre Constantino e Eduardo Bolsonaro, entre Danilo Gentili e o Carlos Jordi do PSL, entre Kim Kataguiri e Eduardo Bolsonaro. Kim Kataguiri pedindo para que o Bolsonaro o denuncie por fake news, porque o Kim Kataguiri criticou a medida de aumento do fundo partidário. Ou seja, tá uma brigaiada sem fim, gente. A direita brasileira é um bando de gente despreparada, é um bando de gente que está agora alucinada com o poder, e eles estão se autodestruindo. Eles estão realmente ensandecidos ali e eles estão se devorando. A gente vai esperar agora, né? Sentar e esperar. Como eu disse aqui, a oposição está sentada esperando o fim desse governo, mas não é só isso que a gente deve fazer, a gente deve denunciar também, a gente deve protestar, deve se mobilizar. Eu quero saber se vocês acompanham essas histórias aqui. Primeiro, a história do Grace, essa história da Ancine também, do Bolsonaro querer pôr agora alguém extremamente evangélico, não, terrivelmente evangélico, não é nem extremamente, é terrivelmente evangélico. Isso me dá medo, né, porque terrivelmente não tem boa conotação. É o fundamentalismo evangélico tomando conta do Brasil. Se vocês leram sobre essas pesquisas aí da perda de popularidade do Bolsonaro, com uma taxa de rejeição recorde, é o presidente em primeiro mandato mais impopular da história do Brasil recente. Conseguiu algum tipo de recorde aí o Bolsonaro, e também sobre esse pedido de impeachment agora protocolado pelos Antifas BR. O que vocês pensam sobre isso? Eu tinha no comentário fixado aqui os links para essas reportagens, para vocês conferirem. Me digam aí no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!